Começamos agora mais um programa Mudando de Assunto. Hoje viemos conversar com o Dr. Hamilton, ele que é especialista em cirurgia vascular. Bom dia, doutor. Bom dia, Nanda. Então, eu queria tirar uma dúvida básica. O que são varizes? Bem, varizes são veias dilatadas. O conceito clássico de varizes são veias dilatadas, tortuosas, alongadas. São fáceis de fazer o diagnóstico, porque o próprio paciente, ele mesmo já identifica. É bem visível, né? Bem visível. Então, ela é fácil de identificar. E exatamente assim, como se formam elas? Por que elas se formam? A causa, ela é multifatorial. Existem vários fatores que podem levar uma pessoa a ter varizes. Sendo o mais importante, o que mais causa é a questão genética. Sim. Então, a gente, assim, no dia a dia, a gente percebe que aquela pessoa que é portadora de varizes, ela refere que a mãe, que o pai, os avós tinham varizes também. Então, é o fator mais importante. Claro que existem outros, como a gestação, né, o hábito da pessoa trabalhar de pé por muito tempo, né, fatores hormonais também são importantes. A gestação, né, que eu falei, a mulher é um fator bem importante também. Então, durante a gestação, naquela pessoa, naquela mulher que já tem um histórico familiar importante, a gente percebe que ela tem uma quantidade um pouco maior. A parte boa é que depois que nasce o nenê, do final da gestação, muitas delas regridem, elas retornam, então, né? Mas o importante falar também, assim, tudo bem, é genético, é familiar, mas o que né? Por que tem umas mulheres têm, outros homens também, é uma coisa genética, é uma alteração na parede das veias. Né? Isso aí já são feitos vários estudos, foi estudado aquelas veias, então a pessoa nasce com aquela alteração genética na parede. As veias se dilatam mais do que uma veia normal. Que faz ela aparecer mais na pele, né? Exatamente, aí ela se torna uma variz. Nos casos em geral, tem alguma idade onde elas começam a aparecer ou independente disso? Geralmente é a partir de 30 anos, né? 25, 30 em diante. Mas claro que quando essa herança genética ela é muito forte, presente no pai e na mãe, por exemplo, pode aparecer antes. Já operamos pacientes com 18, com 20 anos, com grande quantidade de varizes, e às vezes vem paciente com 60 anos e praticamente não tem. Então, essa diferenciação, né, de qual o fator, mas normalmente a idade, a partir de 30 a gente já percebe alguma variz, e assim, um dado importante, aos 70 anos, praticamente 80 a 90% das pessoas têm algum tipo de variz. Então é uma incidência importante, né? E para quem já tem um quadro familiar mais preocupante, alguma coisa assim, tem como prevenir de alguma forma? A prevenção que a gente, como se trata de uma patologia, de um problema que é eminentemente genético, essa prevenção ela fica um pouquinho prejudicada, vamos dizer assim. Mas claro que algo ela pode fazer. Quando pode, evitar de ficar então por um período prolongado em pé, que eu já falei antes, que pode causar, cuidar na questão do peso, não diretamente que o peso cause varizes, mas pode interferir. Para aquela pessoa que já tem, pode atrapalhar também, incomodar um pouco mais. Atividade física, caminhadas regulares para melhorar, né, essa parte do retorno venoso, melhorar a parte muscular das pernas, que melhora a parte circulatória. Em relação às mulheres, a gente ouve falar às vezes que o uso do salto alto pode piorar os casos de varizes. É verdade isso? Tanto o salto alto como a depilação com cera, que a gente ouve muito falar, não tem nenhuma relação da causa com o salto alto. Né? Pode usar à vontade. Não é culpa do salto, então? Não é do salto. Tá certo. Eu sempre converso com as pacientes, digo, você não tem uma amiga que usa salto e não tem variz? Ela realmente, então não tem. A questão é genética, o mais importante. Em caso onde ela já aparece, ela já está presente na pessoa, como pode ser feito o tratamento? Quais são as formas? Aí assim, antes de falar diretamente do tratamento, a gente hoje classifica assim, quando uma pessoa tem varizes, em duas formas, né? A parte funcional, que é aquela pessoa que tem varizes e dói, os sintomas, né? Incham as pernas, cansaço, até câimbras à noite. Então essa pessoa tem um problema que está incomodando ela. Então ela deve procurar o tratamento. E existe aquelas que têm varizes, talvez em menos quantidade ou até um pouco mais, mas não tem sintomas.
Então a gente configura que é um tratamento mais estético. Sim. Né? Geralmente a mulher se preocupa muito mais com a questão da estética, também com a parte funcional, em virtude do trabalho, tudo precisa que melhore isso. A gente percebe que o homem já se preocupa mais com a parte só funcional. Se tiver, obviamente, esteticamente não muito, ele vai esperando. Uhum. Então a gente já sabe, quando vai operar um homem de varizes, é uma quantidade maior, varizes maiores. Aí quando tem, ou por sintomas, ou pela questão estética, procurar o tratamento. Eminentemente ele é cirúrgico. Uhum. Né? Existem novas técnicas que as pessoas até confundem um pouco. A questão do laser, né? Eu não preciso, não vou mais operar, agora eu vou fazer laser. Laser é uma forma de tratamento cirúrgico. Né? Então, claro, na avaliação de quando o paciente for indicado a cirurgia, a gente vai ver qual a melhor cirurgia, porque cada caso é um caso diferente. Eu não posso adotar o mesmo tratamento igual para todos. Uhum. Eu tenho que avaliar cada paciente. Tem alguns que na cirurgia, antes de fazer a cirurgia, existem exames pré-operatórios. Esse paciente deve ser feito um exame que já tem um bom tempo, que é o ecodoppler. É um exame importante hoje como pré-operatório para avaliar todo o sistema venoso, tanto o superficial quanto o profundo, para ver qual a cirurgia mais adequada para ele. Existe uma técnica nova chamada de endolaser, que até então, na verdade, não substitui a cirurgia convencional de retirada das safenas. É apenas um método que você, em vez de retirar, você introduz ou pela virilha, ou pela região do joelho, ou lá no pé, no maléolo, uma fibra óptica e você cauteriza a safena, né, sem retirá-la. É uma técnica, é uma alternativa boa, não cabe para todos os pacientes. Isso vai ser avaliado pelos exames pré-operatórios, né? Então é individualizado, cada paciente. E a técnica convencional também, tanto com o laser quanto a cirurgia convencional, a ressecção daquelas veias que a gente percebe, né? Que o paciente está em pé, as veias dilatam na perna, são feitos alguns cortezinhos na pele, muito pequenos, que a questão estética, a gente preserva muito isso. Para não ficar nenhuma cicatriz depois? Exatamente, porque também de nada adianta você operar varizes, fazer cortes enormes. Com as pernas cheias de cicatriz. Cheio de cicatriz, cheio de pontos, fica muito esteticamente, prejudica muito. Então a questão estética a gente se preocupa muito também. Sim. E há também a questão da parte que não cirúrgica, né? Que seriam as aplicações, que a gente chama escleroterapia, que seriam para secar as veias. Normalmente são veias de menor calibre. Essas maiores, só com tratamento cirúrgico. E realmente esses procedimentos conseguem um resultado 100% eficaz? Elas somem ou como que fica depois? Não, o grau de satisfação das pessoas é bem grande, importante. A questão dos sintomas que eu falei no início, eles melhoram bastante, né? Retornam ao trabalho depois de um certo tempo, sem aqueles sintomas, eles percebem, né? E referem uma boa melhora. Esteticamente também a diferença fica grande. Também, com certeza. Doutor, em relação à cirurgia, como que ela funciona? Até em relação à anestesia? É uma cirurgia de risco ou é uma cirurgia mais tranquila? Não, é uma cirurgia tranquila, ela é feita com duas formas de anestesia, tanto a RAC ou a peridural, conhecida aquela que é da cintura para baixo, né? Ou com anestesia local, quando é uma quantidade menor de varizes. Então, pode ser optado pela anestesia local. A anestesia geral, ela nunca é feita, esse tipo de cirurgia. Não há necessidade. É uma anestesia segura, né? Se trata de uma cirurgia de médio porte. É claro que a gente sempre faz, antes da cirurgia, todos os exames pré-operatórios, eventualmente cardiológico, quando necessário, e opera aquela pessoa em boas condições. Então, por isso que o risco ele é mínimo, né? Muito baixo o risco de complicações. E é uma cirurgia que dura em torno de 1h30 a 2 horas. É uma recuperação rápida, praticamente 12 horas, eventualmente 24 horas de internação. Ele se restabelece rápido, em torno de, no máximo, 20 a 30 dias, ele já está apto às suas atividades normais. Então, uma cirurgia bem segura no geral, né? Bem segura. No geral, ela é tranquila. Baixo risco de complicações. E feita a cirurgia ou algum outro procedimento, há risco de as varizes voltarem? É uma pergunta que é feita sempre, com muita frequência. Como eu falei no início, se é uma doença, um problema que é de questão genética, ela é importante, claro que passado algum tempo,
novas varizes podem se desenvolver. Então é por isso que a gente ouve muito, mas elas voltam muito mais do que antes. Não, não é uma regra isso. Eventualmente acontece de em pouco tempo aparecerem novas, mas como existe essa predisposição, é inevitável que algum tempo depois novas apareçam. Mas no caso não seriam as mesmas, porque aquelas já... Exatamente. Principalmente quando é feita a ressecção das safenas, ou né? Então assim, não existe mais a safena, então aquele tipo de variz não vai existir mais. São novas que aparecem com o passar do tempo. E pode ser feita uma cirurgia novamente? Pode ser feita uma cirurgia novamente. Essa questão é importante, assim, que eles sempre têm essa dúvida. Mas eu já operei 1 ou 2 vezes. Pode operar quantas vezes for necessário. Sim. Tanto pela parte cirúrgica, não vão fazer falta, e sempre perguntam isso. Mas não vai fazer falta essas veias? Não, são veias doentes, então a gente retira, não vai fazer falta. E em questão da parte da anestesia, também não. A anestesia dura ali 5, 6 horas, no máximo 8 horas, não há nenhum problema. Então ele pode fazer quantas vezes for preciso, a cada 5 anos, 10 anos, depende de cada caso. Certo, então encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Queria que o senhor deixasse seu contato, seu endereço para o pessoal poder vir aqui em caso de alguma dúvida. Sim, certo, Amanda. Eu atendo na rua João de Castro, 278, o telefone é 32 23 6883. Tá certo, então muito obrigada, doutor. Estamos aqui novamente com a Grazi Cantelli no ateliê dela, falando sobre moda. Hoje o nosso assunto é a estrambólica, né, Grazi? A tua marca. Então conta pra gente um pouquinho do começo da marca, como ela funciona e tudo mais. Então, a estrambólica, ela iniciou, né, esse sonho em 2010. Que eu gostei desse nome, minha mãe sempre falava que minha roupa era muito estrambólica e ficou, né? Sim. Aí, a partir dali, eu tenho arquivos, né, no meu computador, sobre ideias, sobre pesquisas que eu vinha fazendo. E depois do decorrer de toda a minha trajetória no mundo têxtil, de estudos, de pesquisas, de tentativas, erros e acertos, surgiu a estrambólica dentro desse formato de trabalho artesanal, exclusivo e diferente, né? Onde cada camisa ela é exclusiva, né? Sim. Não são 2 peças iguais. Sempre vai ter um acabamento diferente, um detalhe, né? E o formato em si, de poder estar aproveitando todo o material que entra dentro do ateliê, de estar buscando materiais que possam ser reciclados, fazendo garimpo em brechó, garimpando em lojas de tecidos, de aviamento de todo o estado. Por onde eu passo, eu sempre estou comprando alguma coisa para a loja, para a marca. Tá, então agora, para o pessoal entender, na prática, se eu chegasse hoje e dissesse eu quero uma camisa para mim, como que ia funcionar? Então, é uma dedicação que a gente tem que ter, né? Porque aqui a gente não apenas se veste, mas cria uma história para a roupa que você está vestindo. Sim. Ela tem toda uma poesia, né? Então, é uma dedicação minha e uma dedicação do cliente. Porque é necessário ele vir a primeira vez, né? A gente vai ter todo o procedimento de atendimento. Ele vem outra vez para a gente fazer a prova da camisa, fazer os ajustes para que ela fique impecável no corpo, né? E a terceira vez que ela vem retirar a peça. Dependendo do formato do corpo, existem pessoas que eu tenho que fazer até 2 provas. Então são 4 visitas. O atendimento, 2 provas e a entrega. Tudo para ficar perfeito, Tudo para ficar mesmo. perfeito e realmente ser uma peça de relevância dentro do guarda-roupa. Sim. Né? Então eu chegava aqui, a gente ia falar o quê? Sobre tecido primeiro? Caimento? Então, quando é sobre, assim, as peças prêt-à-porter, você vai poder provar, né? Pra gente ter uma noção de qual que é o teu tamanho. Se você quiser levar uma peça e quiser fazer um ajuste, também dá. Certo. Né? Fazer um encurtamento de manga, acinturar, mexer no ombro, né? Sem problema. Tu pode pegar uma peça e depois só vir pegar ela pronta com o ajuste. Tá. Se você quiser criar a tua camisa, você vai vir aqui. Tem um catálogo de tecidos, né? Lisos e estampados. O DNA da marca é a estampa, né? Sempre misturando. Esse é a maior característica. Mas como o cliente faz as escolhas, a gente tem a opção de tecidos lisos
e os acabamentos estampados ou lisos também. Se eu não achar um tecido que eu realmente goste aqui, a gente pode estar indo procurar fora? Pode sim. Até você pode trazer o teu tecido, certo, né? E a gente vai fazendo dentro do mostruário de punhos e golas e detalhes da camisa que eu já tenho, né? Certo. Dentro desse mostruário. Então mostra pra gente agora mais essa parte de escolher punho, escolher gola, tudo pro pessoal entender um pouco melhor. Tá bom, pode ser. Então, Grazi, a gente escolheu o tecido e viemos agora escolher o formato da camisa, né? Isso. Quais são as opções? Como que funciona? Então, assim, dentro das opções que a gente tem, né, dos tecidos, tem mais coisas sempre. Eu sempre tô puxando coisas lá de dentro do ateliê, né? Sim. Porque eu trago, não cabe tudo aqui e levo pra lá. Aí aqui eu tenho uma camisa pra gente ter uma ideia. Por exemplo, a gente vai escolher o tecido da peça, né? A gente tem as opções de colarinho, que é a parte da gola, né? Tem a gola e o colarinho que a gente pode estar mexendo. Os detalhes, no caso do ombro, a gente tem essa opção, muito bonito, assim, né? Se o cliente quiser fazer liso, também dá. A gente tem essa opção. A parte da frente, né? Onde vai os botões. Aqui a gente tem botões duplos. A gente pode fazer botões separados. A parte de dentro a gente pode estar fazendo ela colorida, né? Aqui pra tu ver. Aqui ela tá coloridinha, mas eu também posso fazê-la com fita, fazer com a cobertura de botão para não aparecer o botão, sabe? Aí tem o punho, aqui ele tá colorido, né? A gente pode colocar detalhes de punho, então assim, a estrambólica serve para quem poetiza roupa, né? Que não é apenas vestir e sair, não. Eu escolhi cada detalhe. É o carinho que você tem com a peça e o carinho que a gente expressa por nós, né? Porque quando você se preocupa com o acabamento, se preocupa com cada coisinha, isso é muito característica da mulher. Né? É verdade. Aqui escolhe tudo. A camisa com bolso, dá pra colocar bolso, dá pra colocar lapela, dá pra fazer tudo a mesma cor, dá pra fazer pala de uma cor, fazer punho de outra. Acho que o recorte embaixo também dá pra escolher. Como o corte embaixo se é mais também. Cinturado, se não é. Isso. Tudo eu posso escolher do jeito que eu quiser. Isso. Tá, e tu tem um livro aqui pra mostrar mais ou menos como que funciona, né? Sim, modelos. É assim, porque eu, na verdade, cada cliente que vem aqui, eu preciso dar uma aula, né, entre aspas, do que é a camisa, da história da camisa. Porque a gente não conhece, a gente não entende tanto. Envolver, o meu objetivo é envolver a pessoa dentro do seu guarda-roupa. Sim. Porque a maior expressão de alguém é quem ela é. Sim. Certo? A primeira coisa que você vende quando você se acorda de manhã é a tua imagem. Sim. Né? Então, eu trabalho diretamente com a imagem das pessoas. E quando elas se sentem bem, saem daqui com uma autoestima lá em cima, pra mim é isso que vale. Sim. Aí não vai, daí pra mim não conta as dificuldades, o trabalho 24 horas, né, em cima da estrambólica, toda a dedicação e tarará, e cansaço, e correr pra frente, pra trás, isso não conta. O sorriso da pessoa levando a camisa na sacolinha, sabe? Isso pra mim é o fundamental. E aqui nesse livro tem alguns tipos de punho para a pessoa começar a entender, né, as gírias que a gente usa, né, os tipos de colarinho, por que eles são assim, né, aqui. Esse livro é um livro masculino, mas a gente sabe que a camisa veio do masculino, né, a gente sabe dessa história. E a gente faz toda a medição do corpo, várias medidas eu tenho. Quando eu desenvolvi a camisa, eu fiz uma pesquisa na modelagem em mais de 100 mulheres. Nossa. Então, foi, né, para mim desenvolver a prêt-à-porter, as prontas. Eu fiz essa pesquisa de modelagem, ajustei. Tive essa oportunidade de estar provando novamente nas mulheres, né? E eu vejo que a minha camisa, ela se aproximou um pouco mais dos tamanhos reais da mulher hoje, principalmente a lagiana, né? Porque a pesquisa eu fiz aqui na região. Onde a maior dificuldade é o busto. O corpo, por exemplo, é 38, mas o busto é 40. Certo. Entende? Então tem todo esse detalhe. Às vezes o ombro é menor, aí fica sobrando aqui em cima, a gente tem que tirar o excesso. E são pequenos detalhes que vão dar o caimento perfeito para a peça.
E é isso que eu me preocupo. Depois que a gente escolheu o tecido, o tipo do corte da camisa que eu quero, gola, punho, tudo, a gente vem pra cá, né? Isso. Tá, e como que funciona essa parte, então? Então, aqui é o mundo encantado da Alice, né? Onde a gente cria tudo. Aí, assim, eu tenho as medidas, né? Eu trabalho com uma ficha técnica individual para cada cliente. Aí tem todos os dados, os tamanhos, né? Tudo, todas as medidas super específicas, né? Aí tem o desenho que eu vou criando junto com o cliente, quando a gente está ali na frente, né? Na parte do atendimento. Aí eu vou ficar com esse material aqui, eu vou pegar o molde que mais se adequa ao corpo, né? E vou fazer um novo molde, né? Sim, que fique perfeito pro cliente mesmo. É o novo molde desse aqui, né? Tipo, vai ser um envelope do cliente. Então, ele vai vir aqui, ele vem esse ano e vai vir o ano que vem. Sim. Nós vamos ter as medidas dele, vamos tirar novamente, né? Para fazer esse acompanhamento natural. Então a gente faz esse processo de cortar a peça seguindo a ficha técnica, né, impecável. Vamos cortar, daí a gente vai para a produção, sempre artesanal, né? Cada camisa é feito do começo ao fim. A gente não tem esse processo de células que tem nas indústrias têxteis. Não tem duas pessoas fazendo uma peça. Então a mesma pessoa faz. Agora, tem alguns procedimentos da camisa que eu terceirizo, né? Um tipo de bordado, um caseado. Coisas mais específicas mesmo, mais específicas, né? para dar mais qualidade. Básica, tu consegue fazer tudo aqui. Tudo aqui. Então tá. Tranquilo. Porque existem algum botão de pressão, alguma coisa assim, bem específica, é terceirizado, mas é muito pouco. A gente está adquirindo material, né, maquinário, para que toda a camisa fique aqui. É bem legal mesmo, assim. Então, é um trabalho bem artesanal. Isso possibilita o uso desse tecido que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Eu uso até acabar ele. Até porque eu posso fazer a camisa inteira desse tecido, mas a próxima cliente pode querer só o punho. Só o punho, só o acabamento. Dá pra usar todo ele. Isso, eu uso até ele virar nada. E o retalho pequeno, que não tem utilidade nenhuma, eles vão sendo usados para encher almofada. Tudo nada vai fora. Nada vai fora. Que ótimo. O papel que eu uso para modelagem, a gente repassa para uma família que faz reciclagem, né? Então a gente sempre está reunindo papéis, como a gente usa muito, né? Sempre está fazendo modelagem. A gente repassa esse resíduo, né? Então tudo que entra na estrambólica é reutilizado. Quando eu comentei sobre os garimpos nos brechó, às vezes a gente encontra uma camisa que está rasgada, que não tem mais utilidade, a gente utiliza todos os botões, recorta o tecido e o resíduo dessa peça também vai para as almofadas. Né? Então, quem precisar conhecer um pouco mais da estrambólica, né, tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Eu mostro todo o procedimento, né? Então aqui a gente é bem tranquilo. O que a gente quer mesmo é trazer benefícios, inovar e ser sustentável. Sim. Tá, então aqui daí você vai fazer o molde que se adequa certinho com o meu corpo, vai cortar o tecido. Isso. Daí começar a parte prática mesmo, é contigo. Aí o cliente não precisa mais estar junto, né? Não precisa mais. A partir do momento que eu tirei as medidas e a gente definiu a peça, ele só vai voltar para provar. E fazer os ajustes se for necessário, né? E daí, depois ele já vai pegar a camisa embalada certinha, que a gente também está buscando embalagens diferenciadas para que seja mais sustentável. Mas isso tudo é um processo, né? Porque a gente sabe que sustentabilidade, ela é mais cara. Ela é mais difícil, né? Mas a gente quer ser né? uma empresa verde. Nós estamos trabalhando para nos tornar uma empresa verde. Então, Graça, depois que tu entrega a camisa para o cliente, quais seriam os cuidados básicos que ela tem que ter com a camisa? E se tem algum formato de garantia? Vamos supor, eu perdi um botão, caiu um botão, descosturou alguma coisinha. Tem alguma garantia nessa parte? Tem. Então, assim, o cliente vai levar a camisa, né, embalada. Vai ter a etiqueta da marca, né? Com um botão, caso perca. Se perder mais de 2 ou 3, traz aqui, a gente troca todos. Tem as instruções de uso, que como são peças
delicadas, né, é necessário que tenha um cuidado diferente. Sim. Isso. Se a peça descosturou, aconteceu algum problema com a peça, eu posso estar fazendo reparo, tranquilo. Só quando é manchado com outros produtos, com outras coisas, que daí não tenho o que fazer, né? Mas, no geral, eu dou o acompanhamento do pós-venda, né, para o cliente. Aconteceu alguma coisa, pede socorro que a gente está aí. Qualquer dúvida, vai para o site, tem a nossa fanpage, pode estar entrando em contato, tem nosso telefone, né? Sim. Então é só dar um grito mesmo. Que a gente está aí. Disposição. Ótimo, mas então nós encerramos esse bloco por aqui. Muito obrigada por todas essas dicas. Imagina, eu que agradeço. Eu encerro por aqui mais um programa Mudando de Assunto. Não se esqueça que você também pode nos acompanhar pela internet, no site da Novéria TV, no meu canal do YouTube e toda semana com uma matéria exclusiva no blog Desapego Lages. Eu aguardo vocês na semana que vem.